Bom, se eu consigo melhorar a conexão aqui. Boa tarde, bem-vindos a... Estou tendo informação aqui de que está com problema de conexão, baixa qualidade. Bom, se piorar eu troco do Wi-Fi para a rede do celular. Sejam bem-vindos, hoje o nosso assunto vai ser serviço público. Acho que é o último dos grandes capítulos do direito administrativo que a gente ainda não abordou, mas como a gente já falou, vem os subcapítulos e os subtemas e, portanto, acho que a gente tem conversa aí para muitas quarentenas, né? Então, sejam bem-vindos a todos. Eu vi que o professor André Serino já está aí. André, eu vou pedir para você entrar também. O que a gente vai conversar sobre serviço público hoje? Serviço público é um tema muito polêmico. Na verdade, a minha primeira provocação hoje ainda vale a pena o conceito de serviço público? Quer dizer, serviços públicos, a dicotomia serviço público, atividade econômica, estrito senso, é uma dicotomia que ainda tem lugar? Na dúvidas, eu gosto, não sei por que está dando esse problema, eu gosto de um conceito mais amplo de atividades de interesse público e aí, dependendo da relevância do interesse público para em uma determinada atividade, isso vai justificar ou não uma grande intervenção do Estado, uma regulação mais fraca. Tá travando, eu também acho que está travando. Vou ter que entrar, André, vamos ver. Eu vou tentar. O nome do canal onde as lives ficam salvas é Conversa de Direito Administrativo, tá? Oi, André, tudo bem? Tá travando Tudo bom? aqui, eu não sei, aparentemente eu estou com um sinal bom, né? Eu não sei o que está acontecendo. Se continuar travando, eu tento mudar a conexão aqui. Seja bem-vindo. O que te emociona em serviço público, André? O que você acha dessa minha provocação de que o conceito de serviço público ele é tão problemático que valia a pena a gente tentar olhar para um outro lado? Embora, assim, eu entendo que o conceito de serviço público é muito caro, ele é um conceito muito relevante, mas ele é um conceito muito problemático. E aí? Sim. Pois é, o Zé está aí já já. E aí, o que você acha? Eu acho que é um conceito realmente problemático, né? Mas está na origem, né, da própria noção de direito administrativo, né, na distinção da escola de serviço público entre serviço público e poder de polícia, que diferenciava a atividade administrativa entre essas duas grandes esferas de atribuições. Papai não pode agora, tá bom? Tá, joia. Diferenciava essas duas grandes esferas de atribuições, né? E, enfim, e esse conceito amplíssimo ele foi se restringindo e mudando de significado ao longo do tempo, e há quem propõe até que ele seja abandonado, né? Eu, salvo engano, o Fernando R. Aguilar, não é, por exemplo. Eu não sabia que você está propondo o abandono do conceito, Patrícia? Não entendi. Eu não estou propondo um abandono, assim, que é difícil, mas que eu tenho questões com o conceito, eu tenho, porque ele é um Não, conceito todos temos. problemático. Ele é um conceito permanentemente em crise, né? A tese do Aragão é toda essa. Enfim, um conceito em crise que fica mudando ao longo do tempo, né? Mas ele está na Constituição, né? Como é que a gente faz, né? Enfim, a dificuldade está na Constituição, lá, o artigo 175 fala, né, em serviço público, e como é que a gente faz. Cara, eu não posso agora, tá bom? Por favor, espera lá fora. Desculpa. É um conceito que está na Constituição e, portanto, a gente precisa saber o que fazer com ele, né? O que eu acho, assim, eu acho que existe uma ideia constitucional de que certas atividades mereçam um tratamento diferenciado, né, por conta do seu caráter essencial e por conta da sua... aliás, o poder de polícia também está na Constituição, você está falando, é verdade. Mas eu acho que existe uma noção de que uma necessidade de que certos serviços, certas atividades precisam de um regime diferente. E calhou de que se chamar esses serviços de serviço público, né? Que tem um regime que a gente chama regime de serviço público, que envolve continuidade, que
que envolve universalização, que envolve uma ideia de acessibilidade, daí de modicidade tarifária, enfim, são atividades que precisam ser asseguradas, né? E esse conceito ele ajuda, é um atalho, perdi a expressão, é um atalho para discussão, é um atalho de um debate público, esse conceito, para que a gente entenda que certas atividades vão ter que continuar, vão ter que ser cobradas um preço módico, elas precisam ser acessíveis a todos. Agora, na pandemia, isso está muito evidente. A gente sabe, né, diante de necessidades urgentes e que são potencializadas pela realidade de pandemia, a gente sabe que certas atividades foram tidas como essenciais e que devem ser mantidas, né? E é interessante que nessas circunstâncias em que a gente vê o que é essencial, né? Essa pandemia faz com que a gente pense muito sobre o que é essencial, né? E até filosoficamente os poetas estão falando, né? O que é essencial, agora que a gente está isolado, a gente pensa o que realmente importa, o que importa é a nossa família, o que importa, enfim, a gente e isso no direito administrativo também há, né? Na administração pública, o que é essencial, né? E houve uma série de atos normativos que foram editados exigindo a continuidade de algumas atividades que a gente sequer chamava de serviço público, por exemplo, atividade de internet, né? Eu sei de leis que estão dizendo, não pode ter suspensão de atividade de internet, né? A preocupação com a banda larga houve, e salvo engano meu, eu li alguma notícia, eu só vi isso pelos jornais, que a Anatel teria feito um acordo, por exemplo, com a Netflix e com empresas de streaming para que elas não colocassem filmes com qualidade muito elevada, qualidade de dados, para não sobrecarregar a rede, porque as pessoas estão trabalhando em casa e estão usando mais a internet. Então, a ideia de essencialidade, talvez essa seja a grande dificuldade do conceito de serviço público, ela varia ao longo do tempo, né? Então, a ideia, então, tentando arrematar o que eu falei, né? Existe uma ideia, uma noção constitucional de que certas atividades devem ser garantidas, né? Devem ser garantidas num regime diferenciado. E esse regime diferenciado que a gente basicamente enumera de universalização, devem ser universais, devem ser acessíveis do ponto de vista econômico, talvez até gratuitos, e devem ser contínuos. E isso muda com o tempo. Então, daí a grande confusão, né? Se a ideia ontológica daquilo que é essencial, isso varia ao longo do tempo. Então, a gente nunca consegue fugir dessa noção ontológica. A primeira vez que eu estudei de verdade serviço público, eu pensei, minha vontade era concluir. Não, serviço público é um conceito formal, né? Quando houver o regime de concessão, permissão, mas não dá, né? Porque de vez em quando aí se inventa uma outra categoria, porque a ontologia às vezes se impõe de tal forma que a gente acaba dizendo, não, mas isso também é serviço público, né? Então isso é um serviço público. Talvez a gente possa criar outros atalhos conceituais que nos ajudem a lidar com essa necessidade jurídica do direito administrativo dessas atividades que sejam essenciais. Então, assim, eu não consigo ainda conceber isso. Então, assim, embora eu ache que seja possível. Você tocou em alguns pontos muito relevantes. Essa discussão de se serviço público é um conceito formal ou um conceito material, para os nossos ouvintes aí, uma boa parte da literatura brasileira acha que serviço público é um conceito formal, porque se você adota o conceito de serviço público é o que a Constituição diz que e, portanto, você escapole da discussão material, isso facilita muito a vida. Embora, claro, eu sempre digo que quando a Constituição diz lá, compete aos municípios prestarem os serviços de interesse local, e a Constituição não define quais são os serviços de interesse local, ela também remete ao problema material. A gente acaba, mesmo no conceito formal, mesmo numa abordagem formalista, que eu acho que é confortável
embora para não nós. isenta de problemas, confortável para o aplicador, para o intérprete, mas não isenta de problema, a gente cai no problema, pelo menos em relação aos serviços públicos municipais, porque a Constituição usa o conceito indeterminado ou conceito aberto de interesse local, e isso também é fonte de inúmeras controvérsias. Esse é um ponto. Um outro ponto que você tocou, e aí é a questão de como o conceito de serviço público, e isso é uma coisa que eu acredito, que serviço público é um conceito dinâmico, não é estático. Sim. Porque os padrões, o que é essencial, ou o que é relevante para uma determinada comunidade, muda com o tempo. Por isso, por exemplo, eu acho que já está mais que na hora de privatizar os Correios. A atividade de entrega de material de correspondência, ela perdeu relevância para a sociedade. Né? Essa é uma atividade que a gente está desde a pandemia, eu não recebo mais conta nenhuma em casa. Né? E não está fazendo a menor falta. Né? Então, os Correios, houve ali uma despublicação por uma evolução tecnológica, se Correio era uma atividade essencialíssima para as comunicações no final do século XIX, na primeira metade do século XX, ela deixou de ser. Então, o conceito de serviço público, a noção de serviço público é essencialmente uma noção dinâmica, né? E que a gente precisa entender ela. E aí uma coisa também que você falou, e que eu acho importante, se tivesse de dizer que hoje o que muito mais se aproximou, foi se aproximando, o Aragão usa a expressão publicácio, que eu acho que é uma expressão muito feliz. Acho que a gente pode falar em publicácio e pode falar em despublicácio. Né? A gente pode dizer que eu acho que a gente, com internet, com banda larga, se tem uma atividade que justifica uma intervenção estatal mais intensa e que se aproxima do serviço público, a Dilma chegou a querer aproveitar, acho que a gente até comentou aqui, acho que a Eletrobras, ela queria dar ou a Telebrás, acho que Telebrás, dar uma mudada na velha estatal para ela ser uma estatal de internet, de banda larga no país. E que é curioso, porque, evidentemente, eu me lembro que uns 2 anos eu fui a Bonito, no Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul. Isso, eu fui a Bonito. Muito legal, etc. Mas lá mal tinha 3G, né? A maior parte do tempo o celular pegava 2G. Internet era um negócio assim, num lugar muito turístico, internet era um negócio muito, muito ruim, né? Então, assim, há muita desigualdade no país de internet, e é uma coisa muito essencial para a vida contemporânea. Então, se a gente pudesse dizer assim, olha, nós vamos... uma atividade que justifica uma intervenção estatal mais intensa é a internet. A gente pode quase até dizer que houve um processo de publicácio, ainda que não legal. Né? E por outro lado, se você adotar uma abordagem ontológica material. Por outro lado, há vários despublicaços. Outro dia estava ouvindo no rádio o comentário da lei de telecomunicações, das mudanças da lei de telecomunicações, que estão transformando as atividades de telefonia fixa em atividades autorizadas. E aí eu até achei que aliás, eu estava ouvindo isso num podcast. Eu já falei para vocês que essa quarentena, para mim, é a quarentena dos podcasts, né? Eu não estou lendo 3 livros como o Zé, mas eu saio para passear com a Lisa, e aí eu fico ouvindo podcast. Então, eu escuto podcast de várias coisas. Podcast de finanças, meditação. Então, assim, eu tenho ouvido podcast de A a Z. Um podcast de tecnologia que é fantástico, que chama The Shift. E eu estava ouvindo um podcast da Folha, acho que chama Café da Manhã, alguma coisa assim. E alguém fez um comentário, uma jornalista fez um comentário desse processo, dizendo assim, quantas teles não vão ter que pagar porque tinham bens públicos. Ela esquecia que isso foi pago lá atrás na privatização. O que as empresas de telecomunicações compraram lá atrás, compraram não só a concessão, mas compraram o patrimônio, não só a infraestrutura. Eu entendo, a infraestrutura é pública. Era pública, mas houve um processo de privatização há mais de 20 anos. Eu achei aquele comentário assim tão... Eu falei, gente, será que ela não percebeu não que houve uma privatização lá atrás e que essa infraestrutura deixou de ser pública lá atrás, embora ainda extremamente relevante, embora ainda sujeita à regulação estatal, mas indenização. Mas, assim,
telefonia passando por um processo de despublicácio. Porque, então, assim, é um processo muito dinâmico. O serviço público é um processo dinâmico. A gente tem que entender isso. Nada é estático em serviço público. Né? Não sei o que você pensa para passar para o Zé. Essa dinâmica, assim, eu acho que talvez a grande descoberta, talvez seja uma descoberta, não sei, é que é possível que a gente garanta algo muito próximo de universalização, acessibilidade e continuidade fora do regime de serviço público. Eu acho que quando isso acontece, a gente começa a ter esse processo que você chamou de despublicação, né? Se no início do século XX os serviços de atividade econômica de abatedouros era tida como serviço público, você tem assim, o funcionamento do mercado é suficiente para que se garanta o acesso a todos para isso, né? Basta a regulação, né? Talvez então há uma transformação material, ontológica daquela atividade e que ainda que ela seja essencial e que ela tenha um aspecto de precisa ser universalizável, acessível, é possível que você retire o regime mais agressivo de serviço público e deixe a iniciativa privada esse espaço de atuação, né? Eu chamo isso de subsidiariedade, né? Mas o Zé Vicente vai brigar comigo se eu falar isso. Mas eu chamo isso de assim, esse processo de despublicácio, uma noção de que é possível que certas atividades se transformem ao longo do tempo, como é o caso das telecomunicações, né, que eu acho um grande exemplo disso, né, que agora a proposta é alterar a Lei Geral de Telecomunicações. O Congresso, salvo engano meu, já aprovou, não é, a alteração, e isso foi para sanção do presidente, mas houve um mandado de segurança, porque houve um processo, um problema no processo legislativo, e o Supremo suspendeu a tramitação da sanção presidencial, salvo engano meu. Eu acho que é por aí, não é? Vou trazer um Google depois. Eu achei que já estava em vigor, enfim. Né? É isso. Vamos ouvir o Zé? Não, Vamos deixar o Zé, ver o que o Zé acha de um monte de coisa que a gente provocou aqui. Zé, valeu, tchau. Vamos lá, daqui a pouco você volta. André, obrigado. Vamos ver o que o Zé acha dessas questões. A gente está discutindo a própria essência do que é o serviço público. O serviço público tem muitas discussões. Tem várias atividades essenciais que não são serviço público, funcionam muito bem. Sim, na verdade, aqui. Na verdade, tem muitas atividades essenciais que não são serviço público. A essencialidade não é o único critério. Né? A necessidade de universalidade, a decisão política do legislador de trazer para o guarda-chuva do Estado. Enfim, e aí, Zé, o que você acha dessa confusão toda de serviço público? Vou organizar essa confusão em 2 pontos. Eu vou colocá-los para brigar entre si, depois eu vou retomá-los. Bom, primeiro ponto é a discussão sobre a continuidade e a utilidade do conceito. E a segunda discussão é uma discussão sobre se o conceito de serviço público é um conceito material ou formal. Eu vou apresentar os argumentos, depois eu vou botar eles para brigar e depois eu vou retomá-los de uma forma um pouco diferente. Igual a sonata. O modelo de sonata clássica é isso. Você apresenta 2 temas, conversa e depois eles voltam. Eu acho que é preciso, acho que é conveniente manter a ideia de serviço público, o conceito, ou como diz o Eros Grau, a noção, né? Porque não dá para ter um conceito fechado. Ele faz uma referência a Foucault. Eu acho que o argumento de que está na Constituição é um argumento positivista bastante persuasivo. Aliás, o poder de polícia também está na Constituição, como disse. Existem certas características que são, em essência, são as leis de Roland, lá do Luiz Roland, basicamente isonomia, algum nível de continuidade, a mutabilidade da prestação, que tendem a ser identificadas em todas essas atividades que a gente considera serviço público. A ideia também de modicidade tarifária, também, em alguma medida, aquilo não pode ser barrado ao acesso por causa de um custo que não corresponda à utilidade. Então, você não pode ter
um bem Veblen como serviço público, por exemplo, porque isso provavelmente seria inconstitucional, violaria pelo menos a ideia de modicidade tarifária. E todas as atividades que tradicionalmente são qualificadas pela lei como serviço público, elas têm, em alguma medida, uma ideia de vínculo com ideia de solidariedade social, algum tipo de subsídio cruzado, alguma qualidade que justifique aquela prestação. Então, eu acho que está na Constituição, existem certas características que são mais ou menos comuns, tratadas pelas leis a essas atividades, que são qualificadas como serviço público. Existe um argumento pragmático, que é um argumento que vale para o poder de polícia e vale aqui, que seria o custo da alteração. Serviço público, eu diria que é uma noção fundante do direito administrativo, de linha francesa como o nosso. Todos os manuais, todas as decisões, tem toda uma reflexão que a gente vem fazendo sobre o serviço público, um conceito continuamente em crise, desde que as pessoas começaram a se aperceber de que existe uma coisa chamada serviço público, decisões do Conselho de Estado francês, já se fala na crise do serviço público. É um conceito permanentemente em crise, como fala o Aragão, e outros também falam, de Honorá Musset e Grotti, muita gente fala disso, e ao mesmo tempo está aí, enfim, ele vai sobrevivendo nesses países de matriz romana, do nosso direito, né, base francesa para esse ponto especialmente, e vem sobrevivendo. Então, tem um custo da alteração para uma coisa que a gente também não sabe muito bem o que seria. Seria o quê? Seria atividade privada autorizada? Você, no fundo, teria que criar um troço que seria meio que mais ou menos serviço público, aí você teria que botar uma regulação mais incidente. Na prática, você diria assim, isso aqui não é serviço público, mas é atividade privada autorizada, então agora não é mais titularidade do Estado, nos termos do artigo 175, mas é uma atividade privada, a titularidade do particular, que tem uma importância tão grande que eu vou regular pra caramba. Bum. Então, na prática, existe quase que um fetiche de dizer, isso aqui é atividade privada, só porque eu tenho um direito de propriedade, em tese, mas no fundo eu posso regular pra caramba, até o osso daquilo. Então, fica uma discussão que não ganha nada de um lado e perde muita coisa de outro. Então, assim, eu acho que dá para manter o serviço público. O serviço público é um serviço que está em crise desde o seu desvelamento teórico, mas ao mesmo tempo vem sobrevivendo. Então, ele é resiliente, para usar uma expressão que as pessoas aproveitaram hoje em dia mais. Ele tem uma resiliência, ele é problemático, mas ele é ao mesmo tempo surpreendentemente resiliente. Ele vem durando séculos, né? Alguns poucos séculos, mas enfim, vem durando, né? A discussão sobre se o conceito de serviço público é um conceito formal, ou seja, se essencialmente a lei qualifica ele, ou se existe algum elemento material, é uma discussão clássica nesse campo. E você tem bem demarcadas duas posições. Você tem uma posição que defende que o serviço público é um conceito meramente formal, essa é uma posição classicamente defendida pelo Luiz Roberto Barroso, pelo Willy Lopes Meirelles, pelo Celso Antônio, Miguel Reale também, num livro chamado Temas de Direito Positivo, defende isso. E você tem uma posição que encontra alguma materialidade, alguma essencialidade, alguma ontologia que qualifique a atividade de serviço público, posição do Toshio Mukai, posição Rui Cirne Lima, é uma posição histórica também, e mais recentemente, Marçal Justem Filho. Eu acho que eu vou explorar mais a posição do Marçal Justem Filho, que tem uma visão, eu diria que mais moderna, a respeito da essencialidade, da materialidade do conceito de serviço público. E eu critiquei especificamente essa alegação no artigo que eu escrevi com o Cláudio sobre fundamentalização e fundamentalismo na interpretação do princípio da livre iniciativa. Então, o Marçal diz o seguinte, essa é a citação do Marçal no seu curso de Direito Administrativo. Há um vínculo de natureza direta e imediata entre o serviço público e a satisfação de direitos fundamentais. Se esse vínculo não existir, será impossível reconhecer a existência de um serviço público. Portanto, há uma ontologia do serviço público. A advertência é relevante porque há atividades estatais que não se orientam a promover de modo direto e imediato os direitos fundamentais. Essas atividades não são serviço público
e bem por isso não estão submetidas ao regime de direito público. O exemplo é a atividade econômica em sentido estrito, desenvolvida com recursos estatais e sob regime de direito privado. O conceito material, ele possui uma dimensão positiva, que significa a prestação do serviço deve existir porque há um vínculo direto e imediato com direitos fundamentais. E existe um elemento ou uma dimensão negativa. Você não poderia qualificar como serviço público atividades que não têm uma vinculação direta e imediata com direitos fundamentais. Eu acho que não no aspecto positivo, no aspecto prestacional, mas no aspecto negativo, essa dimensão inconstitucionalizante, essa vindicação doutrinária extremamente problemática. E eu vou fazer a minha defesa do ponto a partir de um exemplo. A atividade de educação, existe um consenso absolutamente majoritário de que a educação fundamental está vinculada direta e imediatamente a direito fundamental. Saber ler, escrever, operar as operações aritméticas, isso é direito fundamental. A educação de nível médio, há uma dúvida razoável. Alguns autores defendem que sim, outros autores defendem que não. Em relação à educação superior, existe um consenso em outro sentido. A educação de nível superior, especialmente mestrado e doutorado, não estão vinculados de forma direta e imediata a direito fundamental. Veja, vinculação de modo direto e imediato a direito fundamental. Por esse raciocínio, o legislador não poderia publicizar, operar a publicatio, usando a expressão clássica que o Aragão tornou mais comum entre nós, não poderia publicizar a educação superior. Por esse raciocínio levado ao extremo, a UERJ seria institucionalmente inconstitucional. O mestrado e o doutorado que nós prestamos seria inconstitucional. Esse argumento é um argumento extremamente problemático, porque ele inconstitucionaliza uma série de opções absolutamente legítimas de um Estado mais intervencionista, por exemplo, mas que ainda estão no campo das opções políticas legítimas. Então, você não poderia ter, por exemplo, educação superior, que seria inconstitucional. Até algum tempo atrás, agora eu acho que já está mais vinculado de forma direta e imediata mas eu escrevi, inclusive, um prefácio de um livro de uma co-orientanda minha que eu dizia isso. Há uns 15 anos atrás, internet não estava, na minha opinião, direta e imediatamente vinculada a direito fundamental. Era uma comodidade. Mas alguns municípios criaram serviços públicos concorrenciais de internet, inclusive o município de Piraí, onde foi o nosso ex-governador Pezão foi prefeito, né? Existia um serviço público de internet. Ele seria inconstitucional por isso? Porque ele não está vinculado, na época não estava vinculado de forma direta e imediata a direito fundamental? Eu acho que não. Acho que existem espaços próprios para uma deliberação democrática optar por uma publicatio. Veja que essa publicatio, ela não é uma publicatio necessariamente excludente. Eu acho que isso é um espaço, essencialmente, de opções políticas. Governos mais à esquerda tendem a tornar mais serviços públicos, governos à direita são mais liberais. Eu acho que esse é um campo essencialmente reservado às maiorias democráticas, para um lado e para o outro. Eu acho que não é um argumento estritamente jurídico que justifique, por exemplo, um controle de constitucionalidade. Porque, veja, no limite do meu argumento, você poderia dizer que a educação superior seria inconstitucional. O que não me parece uma opção... eu não acho que isso seja impossível em abstrato. Eu acho que teria que ter mudança na Constituição, mas eu não acho que uma emenda à Constituição seria inconstitucional, que excluísse lá os dispositivos da Constituição que dizem isso. Eu não acho que isso é o núcleo essencial da democracia brasileira. Mas eu não acho que exista um elemento, sim, sim, Luciana, é um conceito meramente formal. Eu defendi isso no artigo Fundamentalização e Fundamentalismo e defendi isso no meu livro, tanto na primeira quanto na segunda edição. O André Cirino tem uns comentários em relação à subsidiariedade, como outros, enfim, mas eu tenho resposta às críticas que ele me faz no livro dele. A segunda edição tem uns 10 ou 15 artigos, páginas de crítica a esse ponto especificamente. A subsidiariedade é um conceito essencialmente político e infraconstitucional. Talvez o momento atual seja um momento de adoção
da subsidiariedade, porque a lei de liberdade econômica assim o fez. E ela não é inconstitucional por isso, porque a nossa Constituição ela é essencialmente uma Constituição aberta, uma Constituição compromissória. Você tinha no momento de formulação, no momento constituinte, gente à esquerda, gente à direita, formou-se um centrão redator e você tem uma Constituição radicalmente compromissória. No artigo 170 fala de propriedade, fala de busca do pleno emprego, o inciso fala uma coisa, o inciso faz a outra. Eu acho que nós temos, nesse momento, a adoção da subsidiariedade por conta da lei, de uma lei especificamente. Na verdade, acho que nesse momento a gente vive um caos administrativo e institucional, mas, em tese, a gente teria um momento em que existiria uma adoção de legislação subsidiária por conta de uma opção política. Mas não há nada na Constituição, isso não se extrai de uma garantia à propriedade que diga que existe um Estado subsidiário ou que o Estado brasileiro deva ser um Estado subsidiário. Eu acho que é mais garantista e é mais democrático que a gente reforce o aspecto mais plural e o aspecto relativamente indeterminado da Constituição Econômica brasileira. Essa é a opção dos Estados Unidos, tem precedente da Suprema Corte americana, a opção da Suprema Corte alemã, que falou claramente em 2 ou 3 precedentes da relativa imparcialidade da Constituição Econômica alemã. Relativa imparcialidade significa não pode haver supressão do direito de propriedade. Agora, a internet pode ser serviço público concorrencial? Pode. Você não pode expropriar, por exemplo, confiscar, passar o rodo, essas coisas. Agora, dizer que existe uma ontologia do serviço público, de que existe um conceito de serviço público, é algo problemático por esse aspecto democrático, por um lado, e por um problema, digamos, metodológico também, porque ninguém sabe muito bem qual é esse consenso. E esse problema vem se tornando cada vez maior hoje em dia, em que você vive uma sociedade com o fato do pluralismo, de que falava Rawls, talvez vivamos o fato do hiperpluralismo. Você tem uma polarização radical, e se uma pessoa diz, isso aqui é claramente serviço público, isso aqui claramente está vinculado a direito fundamental, outro vai dizer, não tem nada a ver, as pessoas não vão encontrar pontos de consenso. Então, talvez a opção, inclusive estrategicamente melhor, seja optar por capacidade de convencimento de maiorias legislativas, como fizeram agora e foram capazes de convencer a sociedade brasileira que dever-se-ia adotar a subsidiariedade como um princípio administrativo. Hoje nós temos a Lei de Liberdade Econômica que o fez, mas isso não é algo que esteja preconizado pela Constituição brasileira, não é um princípio constitucional, implícito ou explícito, e, portanto, eu acho que isso é um espaço de intervenção maior ou menor da legislação infraconstitucional. Isso, portanto, me leva a crer que há aspectos problemáticos, tanto sobre a seara democrática quanto sobre a seara metodológica, para se encontrar um elemento dito essencial dos serviços públicos. Isso é essencialmente também mutável, né? A Escola de Serviço Público já fala isso. O conceito de serviço público, mesmo quando você encontra digamos assim, quem enxerga o elemento essencial do serviço público como se fosse um caboclo que está recebendo ali o santo, o cafofo de candomblé, que é a doutrina, encontra ali o serviço público que baixa, a essencialidade do serviço público. Isso muda o tempo inteiro. As pessoas controvertem o tempo inteiro. E serviço público é uma coisa muito séria para você deixar na mão da doutrina. Ainda mais uma doutrina que, nesse ponto, assim como direito tributário e direito penal, é absolutamente capturada por mão de visões, inclusive interesses, às vezes, profissionais. Então, eu acho que é melhor jogar esse negócio para o legislador e dizer é um conceito essencialmente formal. Essencialmente não significa absolutamente. Quer dizer, pode existir coisas, talvez, pelo menos historicamente, você pode encontrar uma correlação histórica. Assim, desde sempre, militarismo vem sendo tratado pelo Estado. Desde a formação do Estado moderno ali, alta Idade Média, os Estados construíram com seus corpos militares estáveis e públicos, etc. e tal. Isso não significa que o Estado entre aspas, anterior tinha lá, enfim, mercenários e coisas assim. Mas existe uma grande correlação entre atividade militar e atividade de serviço público. Judiciário, diplomacia, embora menos do que militarismo,
não significa que seja uma ontologia absoluta também. A gente pode imaginar outras coisas, mas tem lá proximidades ou correlações. Mas eu prefiro, sinceramente, acho mais prudente, mais democrático, dizer que não existe uma ontologia, não existe um núcleo, um coração que ultrapasse o legislador, inclusive apto a inconstitucionalizar opções que não violem, que não, sei lá, que não sejam confisco. Que não sejam confisco. Ainda mais diante de uma Constituição radicalmente compromissória como a nossa. Essa é a minha posição. Enfim, eu sei que talvez você e o André eu sei que já escreveu, você que é uma professora liberal, nesse ponto certamente discorda de mim, mas os anos se passaram desde a minha defesa da minha tese em 2009, 2010, e eu ainda estou convicto de que existe grandes vantagens estratégicas e democráticas e conceituais e metodológicas em não se vindicar um conceito material de serviço público. Erros vão acontecer, abusos vão acontecer, mas é menos pior. Veja, estamos aqui operando com ideias de second best, que os nossos amigos Vermilho, Sansin, etc. e tal operam. É second best. Veja, se eu conseguisse milagrosamente encontrar, se eu tivesse um olhar que conseguisse encontrar uma essência de serviço público que ultrapassasse todas essas críticas, eu acho que seria melhor. Eu acho que seria mais seguro. Eu acho que a gente poderia inconstitucionalizar eventuais abusos legislativos. Só que até hoje eu não encontrei. E eu acho que a gente não vai encontrar. Por isso, eu opto por uma ideia mais aberta e mais formal do conceito de serviço público. Veja, isso não significa confisco. Não significa confisco. Mas vamos lá. Eu acho que sim, é um espaço de conformação do legislador, de liberdade do legislador, menor do que o que você acha, né? Porque eu dou mais peso ao fato da livre iniciativa estar no artigo 1º da Constituição, né? Como princípio fundamental da Constituição brasileira, e acho que há um limite sobre o qual em que o Estado pode invadir a esfera privada. Mas eu também acho que, especialmente no que diz respeito aos serviços públicos municipais, a gente tem ali um espaço de conformação, um espaço de liberdade do legislador maior. Mas não vou avançar muito, não. Só queria comentar de alguém que escreveu aí um comentário. E o serviço econômico de interesse geral. Eu queria fazer esse comentário. Eu acho que a União Europeia ela faz bem esse desembarque, ou pelo menos ela contorna bem a arapuca do serviço público, adotando também, como você falou, na verdade, você não consegue... Se você vai desembarcar de serviço público, você tem necessariamente que apontar outros parâmetros, outros critérios, outros conceitos, e é claro que isso talvez complique mais, mas a União Europeia fala em serviço econômico de interesse geral, em serviço universal, mas ela faz isso por uma razão política, porque ela não para escapar da armadilha, porque, por exemplo, os franceses têm no conceito de serviço público um pilar da República Francesa, eles defendem muito seriamente o conceito de serviço público, então é preciso lá ter um pouco de criatividade para escapulir das armadilhas, mas acho que as diretivas europeias oferecem bons pontos de vista. Outra coisa que eu queria comentar, e aí eu quero ouvir você e o André sobre isso, e o que vocês acham dos serviços de Ultuniverse, né? Parte da literatura brasileira tira os serviços Ultuniverse, chamados serviços universais, etc., segurança pública, enfim, serviços que você não pode individualizar o quanto eles são prestados para cada um, do conceito de serviço público, porque Aragão, Carlos Ari defendem, e acho que eles têm um bom ponto, mas eu ainda não tenho uma percepção muito clara aqui para mim. Eu acho que eles têm um bom ponto, porque acho que esse serviço Ultuniverse tem características muito distintas. Mas aí você também cria um outro problema, que é ficar criando vários conceitos, vários. Então, eu queria ouvir você e depois o André sobre os serviços de interesse universal. E uma outra coisa que eu queria ouvir vocês dois também, deixar você falar e a gente conclui com o André depois, o que vocês acham? Por exemplo, vamos lá, alguém falou, e eu acho isso, poucas atividades no país são tão reguladas como a atividade bancária, financeira.
é uma atividade econômica estritíssimo senso e com muita intervenção. Agora o Banco Central está com novas medidas interventivas para aumentar a competitividade no setor bancário brasileiro. Então, assim, como é que a gente comunga esse intervencionismo regulatório intenso em atividades econômicas, estritíssimo senso, com o desembarque de serviços públicos tradicionais? Enfim, você fala um pouquinho para a gente dar tempo de concluir com o André também. Essa história de atividade privada autorizada mostra que, na verdade, não importa tanto você qualificar como serviço público ou atividade privada, mas, no final do dia, o que importa é a intensidade da regulação. Seja qualificando aqui, no fundo, quando você chama de serviço público, você diz, a titularidade nem sequer é sua, logo eu posso regular bastante. Quando eu chamo de atividade privada, eu falo, olha, o troço em tese é seu, mas a atividade privada autorizada eu tenho que te autorizar para você operar, então eu vou poder regular bastante, né? Educação privada, saúde privada, super regulada agora, super regulado, requisição administrativa adoidado, requisição de leito descoordenado, aquela coisa toda, né? E não é serviço público quando prestado pelo particular, mas a regulação é de arrebentar. Venda de armas é atividade privada, não tem lei. O cara vai vender um fuzil. Tem leis que regulam o porte, mas fogos de artifício é atividade privada, mas é super rigoroso, né? Isso é atividade privada, não é serviço público, mas a regulação é super rigorosa. Do outro lado, você tem serviços públicos que super concedidos, regulação mais cuidadosa, etc. e tal, concedidos há muito tempo. Então, você tem ali, no fundo, uma questão de intensidade da regulação, que talvez importa tanto quanto a qualificação da atividade, talvez a qualificação da atividade seja uma justificativa, até talvez retórica, para justificar uma intensidade maior ou menor da regulação. Questão do multiverso, eu entendo a crítica, né? Segurança, questão também da remuneração de taxa, tarifa, etc. e tal. Eu entendo as razões, mas eu concordo, eu não sei o que fazer também. Se você tira, não sei, porque, enfim, o que colocar no lugar, ou como regular exatamente. Assim, não tem uma resposta clara exatamente a isso. E, finalmente, em relação a um ponto que você falou, passando para o André falar, você falou que existe uma prioridade léxica da livre iniciativa sobre outros interesses de valor social. Eu vou ler o artigo 1º da Constituição. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil tem como fundamento soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O valor social do trabalho antes de livre iniciativa. Dignidade humana antes de livre iniciativa, embora a dignidade humana possa, você dizer, é um conceito aberto. Cidadania, soberania. Eu não estou vendo uma prioridade léxica da livre iniciativa sobre soberania, cidadania, dignidade humana e sequer valores sociais do trabalho. Mas, independentemente disso, não existe prioridade léxica de valores constitucionais. Eu não concordo, o Supremo já rejeitou isso, o Robert Alex rejeita isso, enfim. Existe isso uma tese que se levantou na Constituição alemã de que você colocar na frente ou atrás levaria a alguma consequência interpretativa. Acho que alguns autores americanos falam isso em relação às emendas. A primeira emenda é mais fundamental que outras, etc. e tal. Isso é um critério que não me parece que seja exatamente compatível com uma Constituição compromissória como a nossa. Se você ler o processo constituinte, tem o autor Luiz Martins, não sei o quê, que é um jornalista, você vê que essas decisões muitas vezes são totalmente aleatórias, e aí você fica reconstruindo meio miticamente umas opções. A vontade originária do legislador foi colocar na frente porque queria. Na verdade, o cara botou ali, colou, e a coisa que apareceu na frente foi porque apareceu. Enfim, então parece exegese de poema. O Carlos Drummond de Andrade quis falar isso ou aquilo. O cara tem que escrever uma palavra, né? Enfim, eu não acredito, portanto, em prioridades léxicas. Mas eu vou me despedir aí. Lembrando que daqui a 1 hora tem uma live comigo, com o André e a Nathalie sobre região metropolitana no Instagram da ESAP, não é? Então, daqui a algum tempo vocês vão nos ver novamente aí, enfim. Vou colocar uma roupa até melhor, já que a live da PGE eu tenho que botar uma... Isso aqui é literalmente meu pijama, enfim. Então, vamos lá. Até mais, professora. Até semana que vem. André, vamos lá. E olha que eu reclamo que o meu filho passa o dia inteiro de pijama, viu?
Eu brinco com ele, que ele não pode passar o dia inteiro de pijama. Cadê você, André? Assim, há muitas questões de serviço público que a gente poderia abordar. A gente está focando numa abordagem mais, digamos assim, essencialista, mais do próprio conceito, porque eu acho que é o primeiro passo. Por que a gente diz que o conceito é... Cadê o André? Por que a gente diz que o conceito é problemático? Porque antigamente você convivia com titularidade estatal, a gente convivia com finalidade não lucrativa, e hoje em dia, assim, é claro que serviços públicos, em muitos casos, podem perseguir finalidade lucrativa. A discussão, tá aqui, a discussão da titularidade estatal é uma discussão que, por exemplo, em educação e saúde, é uma discussão que a Constituição abre a iniciativa privada. Então, assim, o conceito com seus contornos, ele é sempre muito problemático. Mas e aí, André? Serviço Universo, o que você acha? Eu vou fazer minha réplica. Vamos lá. A primeira questão, assim, quanto ao vínculo dos direitos fundamentais, essa é uma classificação que não ajuda, na minha opinião. Assim, porque até porque muitos serviços públicos, eles têm como maioria dos seus clientes grandes consumidores, né, que não tem nada a ver com direitos fundamentais. Serviços de distribuição de gás canalizado, 90% dos consumidores de gás canalizado são grandes consumidores, são consumidores industriais. Então, dizer que... Sim, é claro que isso faz subsídio cruzado, que daí, enfim, você consegue garantir uma tarifa melhor para as outras pessoas, enfim. Outro ponto é que eu acho, assim, a grande questão não é simplesmente criar um... Eu não acho que existe um conceito constitucional de serviço público, tá? Eu não acho, não. Eu acho que existe uma noção de serviço público. O que a gente vai digladiar, o que a gente vai ter dúvidas é sobre o que isso representa, né? Porque isso representa publicar-se, portanto, exclusividade. Porque a grande descoberta, como eu acabei minha fala da outra vez, é que a gente percebeu, que aí o Zé Vicente usou a expressão do Roland, né? As leis de Roland são passíveis, com exceção da titularidade estatal, de serem alcançadas sem que haja titularidade estatal. Essa é uma descoberta. É possível que a gente garanta modicidade, universalização, acesso, continuidade por meio da regulação. Então, você não precisa necessariamente de um conceito autocentista de serviço público. A gente pode criar serviços públicos. E daí uma ideia de que existem vários regimes de serviço público, vários tipos de serviços públicos. Existe o serviço público de telecomunicações que tem uma cara e que está mudando, e que, na verdade, a lei que eu me referi ainda não foi publicada mesmo não, Alice, ou Patrícia. É possível a autorização, mas o que essa lei que foi suspendida pela liminar do Barroso fazia era mais ambicioso ainda. Ela permitia que as concessionárias pedissem à Anatel para que elas se tornassem autorizatárias. Está suspenso? Está suspenso. Ela criava um artigo 68A na LGT que previa isso. E por que está suspenso? Por conta de um vício no procedimento, no processo legislativo. Porque não foram ouvidas comissões, enfim. E aí foi suspenso daquele mandato de segurança de parlamentar. Salvo engano meu, foi o Molon que impetrou. Não sei, foram vários partidos. Estou pensando alto aqui. Eu estudei esse caso mais... Esse era o maior avanço, né? Caramba, isso é uma tremenda transformação. Imagina, as concessionárias, a ideia era, a lei seria realmente uma lei que reconheceria que há essa transformação. As concessionárias vão pedir, eu até abri aqui o dispositivo, assim, olha, a agência poderá autorizar, mediante solicitação da concessionária, a adaptação do instrumento de concessão para autorização condicionada à observância dos seguintes requisitos: manutenção da prestação do serviço adaptado, compromisso de cessão da capacidade que possibilita essa manutenção em área de competição adequada, assunção pela requerente dos compromissos de investimento, apresentação... Ou seja, tipo, você vai virar um autorizatário, mas você vai ainda ter umas obrigações. Essa é a ideia que eu me refiro. Assim, é possível que haja uma despublicação, que haja essa transformação, mas não que a gente ignore que haja atividades que a gente precisa garantir acessibilidade, universalidade e continuidade, né? Então, eu acho que esse é um núcleo essencial
talvez, do que é essa ideia de serviço público, que é um conceito que vai mudando. O nosso tempo está acabando. O Zé falou sobre atividades Lex. Priorito nisso, não. Isso é usado para os dois lados, né? O professor Eros Grau, no livro dele, A Ordem Econômica e a Constituição, a Ordem Econômica da Constituição de 88, ele sustenta que o artigo 170, ao falar na valorização do trabalho, na livre iniciativa, como a valorização do trabalho vem antes, ele tem prioridade. Eu tenho dificuldade quanto a isso. Eu acho que, mas a liberdade de expressão, o Zé Vicente comentou a primeira emenda, eu acho que é uma coisa diferente, porque entra numa discussão profunda sobre o funcionamento da democracia, né? Enfim, mas não vou entrar nessa discussão. Mas eu acho que a ideia de subsidiariedade é uma ideia que permanece, pelo menos, Zé Vicente, na noção de proporcionalidade. Se você aceita a noção de proporcionalidade, como é que você não vai aceitar alguma ideia de subsidiariedade? Pelo menos no subprincípio, ou no segundo dever de necessidade, né? Enfim, se a medida deve ser proporcional, não pode ser excessiva, alguma noção subsidiária persiste, né? De que para manutenção da ideia de liberdade, né? O que há no problema, eu li seu livro, Zé Vicente. O que há é um problema. O que há é um problema nessa prioridade, o que é um problema de regime, portanto, né? A gente concorda, nós concordamos que o problema o problema é de regime jurídico. Assim, o problema não é a criação do serviço público, é que tipo de regime a gente vai colocar para esse serviço. Se a gente coloca um regime de exclusividade, isso pode implicar uma expropriação, e essa expropriação seria inconstitucional. O problema é o regime. Então, assim, em resumo, é possível que se mantenha um conceito de serviço público, existem vários serviços públicos, e cada um vai implicar o tipo de regime. Vou reler, prometo, tá bom? O bom das nossas conversas é que isso aqui é um bate-papo de direito administrativo. 2. Falaram que você fica engraçado, Zé. Ele fica exaltado e engraçado. A gente discorda. Na verdade, assim, o mais legal aqui é quando a gente diverge, porque vocês têm a chance de ver vários pontos de vista expostos, né? A gente não tem que necessariamente abraçar um, mas a gente tem que entender que eu acho que isso é uma coisa muito legal da vida acadêmica, das discussões acadêmicas sinceras, é que a gente tem pontos de vista, às vezes, diferentes sobre determinados assuntos, mas isso não faz com que nós nos gostemos menos, nos admiremos menos, né? E nos respeitemos menos, que eu acho que esse é o ponto importante aqui. E ao contrário, quando a divergência torna o debate mais legal. Se todo mundo aqui viesse dizer amém, 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 isso aqui não tinha a menor graça, a gente não tinha nem interesse em bater esse papo. Na verdade, essa 1 hora que a gente faz essa live passa super rápido, porque a gente diverge, a gente exprime pontos polêmicos, a gente faz coisas... enfim, é por isso que essa live vale a pena, é por isso que a gente tem esse debate franco aqui, né? A gente achou esse espaço para esse debate. Enfim, é isso. Nossa live de hoje está chegando ao fim. A gente acabou ficando preso a um aspecto essencial, ontológico, da própria essência da discussão do serviço público, o que vai fazer com que a gente tenha outras conversas sobre temas específicos, formas de delegação, enfim, a gente tem... Serviço público é um tema muito problemático, né? As suas questões são muito problemáticas. Então, a gente vai ter oportunidade de, em outras ocasiões, falar de temas específicos, de alguns pontos de serviço público. Vocês... e se quiserem ir perguntando ao longo da live, a gente também vai respondendo na medida do possível. Gente, obrigada aí pela audiência. Valeu, gente. Obrigada, Andréa. Já tenho um dever de casa para reler o livro do Zé Vicente e assista a nossa live daqui a pouco na Exato. Sem dúvida. Sem Tchau, dúvida. A gente... Boa live para vocês lá. Obrigado. Se divirtam na região metropolitana. A gente se vê semana que vem. Obrigada, gente. Tchau, tchau.